Gênesis capítulo 2, os versos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Êxodo capítulo 20, o verso 8. Êxodo 20, o verso 8. Êxodo 20, o verso 8. Êxodo 20, o verso 8 diz assim: Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Que Deus abençoe sua bendita palavra aos nossos corações. Amém? Irmãos, eu gostaria de dar início a uma série que eu tive a oportunidade de pregar apenas uma mensagem desta série, que foi a série Raízes, os princípios que fortalecem nossas vidas, princípios antigos que aprendemos e que fazem parte, meus irmãos, da história da igreja protestante, da igreja evangélica, a história dos cristãos. E muitos desses princípios às vezes vão sendo relativizados. Hoje, naquele primeiro dia, eu falei sobre o princípio da oferta, o princípio que rege os dízimos, e hoje eu gostaria de falar a respeito do princípio da guarda, ou do dia do Senhor. Esses princípios, irmãos, antigos, são os princípios que nos sustentam muitas vezes. E as raízes, irmãos, elas trazem ali a sustentação, trazem também os nutrientes que uma planta, que uma árvore precisa. Um princípio antigo, e eu me lembro aqui da expressão do profeta Jeremias, para que busquemos as veredas antigas. O que é buscar a vereda antiga? Buscar a vereda antiga não é um saudosismo, não é também uma postura diante da vida de tradicionalismo. Não, a vereda antiga, meu irmão, é a busca daquele princípio que se estabeleceu como um princípio imutável. E alguns princípios, meus irmãos, que sejam quais forem as épocas, os tempos, eles acabam por abençoar tremendamente as nossas vidas, as vidas das nossas famílias. Hoje eu chamo a atenção para o dia do Senhor. Essa expressão dia do Senhor era muito usado. O domingo como o dia do Senhor. Alguns começaram a fazer uma certa crítica à expressão o dia do Senhor, dizendo que todos os dias são do Senhor, e de fato são mesmo, todos os dias são do Senhor. E pessoas criticando e falando contra as igrejas e dizendo que nós não podemos ser, aí vai taxa assim, rotula de um modo negativo, domingueiro. Eu sou domingueiro, tá? Eu sou. E não quero deixar de ser, não. Eu sou e acho que tem feito um bem maravilhoso para a minha vida. Quando estou de férias, chega dia de domingo, normalmente o que eu faço é procurar uma igreja para poder cultuar a Deus. É o que eu faço. Quando eu estou de férias aqui, ou eu estou pregando numa outra igreja, ou eu vou num culto. Porque quando chega domingo e não tem culto, para mim é um vazio. É uma coisa estranha. Estranho até quando vou pregar em alguma igreja que tem 2 cultos no domingo. Eu fico sentindo falta dos outros 2. Eu acho que o domingo, em algumas cidades, em algumas igrejas, é um domingo longo. O domingo é longo. Eu fui pregar no interior do Rio, e o culto 10 da manhã, 11h30 o culto tinha acabado, nós ficamos esperando para dar a hora do almoço. Aí esperamos para dar a hora do almoço,
e fomos almoçar. Depois que acabamos de almoçar, ficamos conversando, o pastor me perguntou, vamos dar uma volta na cidade para eu te apresentar? Mais ou menos uns 8, 10 minutos, nós rodamos a cidade toda. Ele perguntou se eu queria ir para mais algum lugar, não tinha lugar para ir. Domingo passado, lá no Paraná, até visitar uma cachoeira depois do almoço, me levaram. Pegamos estrada e fomos lá longe ver a cachoeira. Depois da cachoeira, volta para cá. Até chegar a hora do culto da noite, eu já estava agoniado. Eu já estava que não estava me aguentando. Por quê? Porque eu amo essa coisa de culto. Algumas pessoas começaram a dizer, você não pode ser domingueiro. E de fato a ideia de domingueiro é o crente que é crente só domingo. Então nesse sentido está errado. Mas agora aquele zelo e aquela alegria. Eu me lembro que fui com o pastor Ebenezer, que foi reitor do seminário, fui dirigindo para ele para Nova Iguaçu, quando fui a primeira vez em Nova Iguaçu. E era domingo de manhã. Saímos do seminário e quando chegou na linha vermelha, ele disse, o dia que eu mais gosto é o domingo. E eu perguntei, pastor, por quê? Para puxar assunto, para deixar ele falar o porquê. O domingo, você pode notar, o domingo é o dia que amanhece mais bonito. E meus irmãos estavam um dia todo nublado. Eu disse para ele, pois é pastor, mas hoje é domingo, olha aí. Nós estávamos na altura de Caxias, nunca esqueci. E eu disse, olha, hoje é domingo, e está tudo nublado. Aí ele sorriu e disse assim, mas o nublado do domingo é mais bonito. Então, irmãos, aquele zelo, aquela alegria pelo domingo, como isso começou e qual é o princípio? O princípio, meus irmãos, vem do livro de Gênesis, quando Deus criou, faz a obra da criação, conclui a obra da criação no 6º dia. E no 7º dia, o texto diz, havendo Deus terminado, no 7º dia da sua obra, que tinha feito, descansou neste dia, de toda a obra que tinha feito. É o sábado, a ideia de sábado, o 7º dia, tem a ver com pausa, com descanso. Neste caso de Gênesis, meus irmãos, quando o texto diz que Deus guardou o 7º dia, Ele guardou o 7º dia e descansou. O que foi descansar para Deus? Deus precisa de descanso. Deus ficou com medo de não aguentar o serviço do domingo. Deus ficou com medo de ficar esgotado para a segunda-feira. Evidentemente que não, Deus não se cansa nesse sentido. Quando Deus dá uma pausa para descansar, tem a ver com deleitar-se na obra da sua própria criação, de admirar, de curtir, e de nada fazer ali além daquilo que Ele desejava para a glória do seu próprio nome. Deus se regozijou nas obras das suas próprias mãos, porque Deus tem prazer nas obras das suas mãos. Por isso que a Bíblia diz que Ele tudo faz como lhe apraz, como lhe traz regozijo, como lhe traz prazer. Então Deus descansou, deu a pausa no 7º dia. Nós avançamos, meus irmãos, e o livro de Êxodo traz os 10 mandamentos. No 4º mandamento nós encontramos uma ordem, guarda o dia do sábado para agora preste bem atenção, santificar. A palavra santificar tem uma ideia de separar, guardar, separar com um motivo santo, um objetivo puro, um objetivo agradável aos olhos de Deus. E no Antigo Testamento, a guarda do sábado foi muito importante. Em primeiro lugar, foi muito importante, meus irmãos, do ponto de vista pedagógico. Muitas coisas Deus estava ensinando, princípios. Quando eles guardavam o sábado, lá no deserto,
E aí você tem que entender que no deserto, meus irmãos, quarta-feira, quinta-feira, sábado ou domingo é praticamente a mesma coisa. Não tem muita novidade, não. Sábado ou outro dia no deserto, o panorama é basicamente o mesmo. A paisagem é basicamente a mesma. A realidade é basicamente a mesma. Mas havia algo no sábado que acontecia, que tinha a ver também com a bênção do sustento de Deus. Porque cada dia da semana, Deus enviava o maná pela manhã, que era o alimento deles no deserto. Deus fazia chover o maná. Na sexta-feira, eles pegavam o maná em dobro. Qualquer outro dia da semana que pegasse o maná em maior quantidade, o maná iria apodrecer, mas de sexta para sábado não. Então, quando eles amanheciam no sábado, com mais uma vez, a bênção, o sustento, a provisão, eles passavam um sábado e quando se alimentavam, lembravam da guarda, do sustento de Deus, da provisão de Deus, e era um dia para pausa. Pausa do quê? Pausa de qualquer outra coisa e qualquer outra atividade, pausa do trabalho para pensar, meditar, orar. Porque você sabe que, quando eu digo que é pedagógico, porque o ser humano precisa, meus irmãos, de cumprir certos preceitos para o seu próprio bem. Se o sábado não fosse separado, provavelmente, até no deserto, as pessoas arrumam o que fazer, se enrolam, se embolam e esquecem de manter regularidade. A leitura das Escrituras, a celebração do sustento de Deus, a oração, era a guarda do sábado, a pausa. Agora veja só, nós vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, meus irmãos, vem Jesus, e Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, ressuscita no domingo. De lá para cá, após a ressurreição de Jesus, os cristãos passaram a guardar o domingo. E a expressão o dia do Senhor aparece justamente no Novo Testamento. O livro do Apocalipse, no capítulo 1, verso 10, diz que João estava no dia do Senhor. Então é uma expressão bonita e bíblica, o dia do Senhor. O dia que os cristãos passaram a consagrar, a guardar. Todos os dias são consagrados? Claro que são. Mas não são todos os dias que nós podemos fazer algumas coisas ligadas à vida espiritual, como no domingo. Amanhã, se tivermos um culto marcado para as 10h30 da manhã, alguns de nós poderemos estar aqui, mas a maioria não poderá estar, porque o domingo é guardado também e possibilita o ajuntamento dos crentes, as atividades. Então, aqui está a ideia do dia do Senhor como um dia separado. E os cristãos faziam o quê? Qual era a reunião? As reuniões de domingo eram diferentes das reuniões de outros dias. Em Atos, meus irmãos, no capítulo 20, nós encontramos o texto bíblico dizendo, uma orientação, Atos 20, o verso 7, no primeiro dia da semana nós nos reunimos a fim de partir o pão. Vamos falar juntos, partir o pão. Partir o pão. Era comum na igreja primitiva, a reunião do domingo, ser a reunião onde era celebrada também a ceia do Senhor, o partir do pão. E o partir do pão no domingo tinha e ainda tem a lembrança de que Jesus Cristo está vivo, Ele ressuscitou, está assentado à direita de Deus Pai. Adoramos a um Deus vivo. Nosso Salvador é Salvador vivo, não é Deus morto, Ele está vivo, por isso atende às nossas orações e tem poder ativo. Seu poder não é um conto, seu poder não ficou restrito ao passado, nosso Deus vivo está, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente.
Então, o culto no domingo, a reunião, envolvia o partir do pão e a celebração da ressurreição de Jesus. Também, meus irmãos, era no domingo. No domingo, eles se reuniam para a entrega das ofertas. Em 1 Coríntios, no capítulo 16, os versos 1 e 2, 1 Coríntios 16, os versos 1 e 2, quanto à coleta, essa expressão coleta é bem antiga, né? Eu me lembro, quem vai passar a coleta? Aí um irmão da igreja levantava e passava a coleta. Quanto à coleta, as ofertas, para os santos, façam também vocês, como ordenei as igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia da semana, era o dia do recolhimento das ofertas. Partiam o pão, recolhiam as ofertas, almoçavam, comiam juntos, por conta do domingo ser o dia reservado à comunhão com a igreja de Cristo. Meus irmãos, eu quero lhes chamar a atenção para alguns princípios importantes para nós, que são aplicáveis. Primeiro, a guarda do domingo, em lugar da guarda do sábado, ela preenche, meus irmãos, o requisito do princípio moral. Qual é o princípio moral e espiritual? É de que todos nós precisamos de dar uma pausa, um descanso. Um dia para o descanso. Esta obediência ao princípio moral, no Antigo Testamento e também nos dias de hoje, tem uma bênção social, uma aplicação social. Um dos reformadores, um puritano, um teólogo puritano, disse que a guarda do sábado, a guarda do domingo, se não fosse por razões espirituais, mesmo que fosse por razões sociais, ela já seria uma bênção, porque evitaria que o empregado trabalhasse todos os dias, ininterruptamente, sem ter um dia de descanso. No Antigo Testamento, meus irmãos, a guarda do sábado foi uma grande bênção para os oprimidos. Por conta do quê? O estrangeiro, o escravo, todo mundo tinha que obedecer à guarda do sábado, porque senão o escravo não teria nenhum dia, o estrangeiro não teria nenhum dia. E aí vem um outro princípio de bênção sobre a guarda de um dia, o combate à avareza. A ideia de que só de pão vive o homem e que nós não podemos parar para nada. Até os dias de hoje é muito comum, às vezes, convidarmos alguém para um culto, para uma atividade da igreja, para visitar a igreja, e a pessoa responde: eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Irmãos, não ter tempo para um culto, é forte essa expressão que eu vou usar aqui, mas é uma realidade, viu, irmãos? A pessoa não tem o tempo para um culto, isso é um pecado, irmãos. Não ter tempo para culto, isso é um pecado. Ah, pastor, porque o senhor não sabe qual é a minha situação. Eu não sei mesmo, eu não preciso ser profeta para saber que se você cortar um pouco de rede social, um pouco de televisão, um pouco de certas coisas que você sabe da sua vida que eu não sei, vai ter um tempo para um culto. Não ter um tempo para um culto é porque sua vida está muito desorganizada e a culpa não é do governo, não é da União Europeia, não é do Trump, não é da direita nem da esquerda, é sua mesmo. Você precisa organizar a sua vida para ter pelo menos um momento de oração. E ninguém, nem a União Europeia, nem a ONU, nem o Congresso Nacional, nem internacional, nem o Flamengo, nem o Fluminense, nem o Vasco, nem o prefeito, nem o governador, ninguém vai resolver certas coisas da sua vida que lhe cabem resolver. Não ter um tempo. Irmãos, eu cheguei aqui agora, e quando descemos aqui, fui abraçar aqui o pastor Hermínio, e falei com ele assim, nós todos, porque eu estou me achando assim também, falei, nós estamos com a cara de cansado, hein?
Porque eu me olhei ali na hora que eu entrei, eu pensei, que cara de cansado que eu estou. Eu abracei ele e ele falou assim, pois é, trabalhei a noite inteira, mas o senhor fala comigo, fala que pode vir dormir aqui no culto. Então ele veio. Pastor, agora que o senhor não vai ter sossego para dormir mesmo, né? Agora que não vai ter sossego. Mas preste atenção, todos nós temos motivos, temos razões, mas por que ele está aqui agora? Um princípio. É um princípio. Se ele não estivesse aqui agora, seria justificável, irmãos. Seria justificável. Talvez viesse no culto das 5, no culto das 7, mas ele veio por princípio. A pausa. Agora note bem, o dia do sábado, o dia do domingo, eu gostaria de lembrar, cumprir o princípio moral. E por que e o princípio cerimonial? O sábado seria o princípio moral e cerimonial. Porque há coisas no Antigo Testamento que elas têm a ver com o contexto antigo testamentário. Há coisas no Novo Testamento que têm a ver com os princípios neotestamentários. O princípio neotestamentário do princípio moral e espiritual foi preservado com a guarda do domingo e o cerimonial foi abolido. O cerimonial era do Antigo Testamento. O moral e espiritual está presente na guarda do domingo. Qual é o princípio da guarda do domingo? Um dia reservado para o descanso. Um dia, meus irmãos, reservado para o descanso, que não é a ideia de descanso de jogar o domingo fora. Não é descanso, ociosidade, não. E isso às vezes é difícil compreender. O que seria ociosidade? Eu não fazer nada, de nada no domingo. Isso é jogar o domingo fora. Como nós podemos aproveitar o domingo? Santifique, separe o domingo com os objetivos espirituais. O que é separar, santificar o domingo? Eu vou lhe dar aqui um exemplo um pouco extremo, e eu não estou dizendo para você fazer isso. Mas veja como as igrejas levavam certos princípios mais a sério. Nós estávamos num culto, eu era uma criança, estava sentado junto com a minha mãe e meu pai num culto, lá na nossa igreja de Manhumirim. O meu pai olhou para trás e viu que estava em pé na porta uma pessoa conhecida da cidade, mas que não era da igreja. Então meu pai foi até a pessoa porque percebeu que ele estava precisando de alguma ajuda, ou se quisesse entrar para o culto, meu pai iria acompanhá-lo, ou se estivesse procurando alguém, de fato estava procurando o nosso tio Pedro. E meu pai foi falar com ele e disse, eu estou procurando, eu vim falar com Pedro. Você pode chamar ele para mim? O meu pai chamou meu tio Pedro, e todo mundo ali amigo, meu pai foi com o tio Pedro, e assistiu a seguinte cena. O rapaz devia um dinheiro ao meu tio. E disse, ô Pedro, eu vim te pagar. O meu tio Pedro disse assim, olha, dia de domingo eu não recebo dinheiro. Eu não faço negócio dia de domingo. Então, se você puder, amanhã, ou você passa lá em casa, ou eu passo em algum lugar, mas domingo eu não faço negócio. Parece que eles tinham fechado lá um negócio, e o rapaz foi levar o dinheiro para deixar o negócio fechado. Mas o meu tio não fechava negócio dia de domingo. Porque dia de domingo não é dia de ficar atrás de ganhar dinheiro. Eu acredito que se alguém fizer um pix para você agora, você dá um glória a Deus, não é verdade? Opa, o Senhor respondeu a oração que acabei de fazer. Eu estou dando aqui um exemplo para mostrar como as pessoas levavam a sério isso. Que domingo é um dia para a cabeça da gente se voltar para outras coisas. Guarde o domingo, separe o domingo,
Tenha o domingo como um dia especial. Para quê? Para ser um antídoto contra a avareza. Para guardar o seu coração e lembrar que Deus sustenta a sua vida. Que você trabalha 6 dias na semana e que Deus está providenciando o maná, não só do domingo, mas de todos os dias sobre a sua vida. Celebre no domingo o sustento de Deus sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Quando você, com a sua família, se assentar para almoçar ou fazer uma refeição, que a família se recorde de que está vivendo debaixo do sustento do Senhor, assim como no sábado, no Antigo Testamento, o povo no deserto buscava o alimento na sexta-feira, e não buscava no sábado, mas estava ali guardado pela provisão de Deus. Hoje, quando você almoçar, quando você lanchar, lembre-se, celebre o sustento de Deus sobre a sua vida. Também, meus irmãos, guardar o sábado para a espiritualidade, para o culto, para o louvor a Deus em família. Eu gostaria de fazer aqui uma recomendação, sabendo que às vezes isso não é possível, e às vezes não é possível por razões diversas. Procure cultuar em família. Procure cultuar em família. A partir dos casais. Os casais casados, dentro do possível, procurem cultuar um junto com o outro no culto. Meus irmãos, há coisas que nós vamos deixando de dar importância e vamos dando menos importância. Então nós damos às vezes importância a algo que não era fundamental, mas que era bom. A gente deixa de dar importância. Daqui a pouco a gente está abrindo mão de coisas que são importantes e fundamentais, porque nós vamos abrindo mão aos poucos de coisas boas, mas que vamos deixando de lado, e daqui a pouco deixamos de lado até coisas que são fundamentais. Um casal estar junto no culto é uma bênção. É uma bênção. A bênção é muito grande, não é pequena. Eu falando uma vez num evento de casais, com muitos casais, tinham mais de 100 casais, e foi feita uma pesquisa lá, as 10 coisas que as mulheres gostariam de pedir ao marido que fizesse. Irmãos, em segundo lugar, naquela montoeira de casais, em segundo lugar, ficou que ele sente comigo no culto e vá para a igreja de mãos dadas comigo, e fique de mãos dadas comigo, no culto e na ida para a igreja. Ficar de mãos dadas comigo. O tempo passou, e eu me lembro que li uma reportagem na revista Veja, sobre uma pesquisa que o Departamento de Psicologia da USP desenvolveu. Os efeitos sobre a mulher quando o marido fica de mãos dadas com ela em momentos de crise. Isso tem um simbolismo importante para nós, da família cultuando, buscando a Deus juntos. Nossas famílias, nossos casais enfrentam muitos problemas, muitos desafios, meus irmãos. Mas eles devem procurar a cura juntos também. As curas para eles e para a família. Porque quando um casal, o marido ou a mulher adoece, a família toda adoece. Não pensa que é diferente não, porque é verdade. Uma pessoa dentro de uma casa adoece os outros todos, dependendo da situação. Dependendo da situação. Fica todo mundo adoentado. Dependendo da situação. E eu estou falando dependendo da situação, porque às vezes a pessoa vive uma situação excepcional e parte do princípio de que o excepcional é que a regra não é. No jogo da Copa do Mundo, o Japão jogou. E tinha um goleiro japonês, de pele negra, ou afrodescendente, ou preto, que eu já não sei mais qual é a maneira correta de falar. Mas o fato é que era de pele mais escura do que os demais. Aí a gente diz, não tem japonês, japonês é branco? Não, é amarelo que fala. Aí alguém, não, mas tinha um, não, tudo bem, tinha um, mas no geral,
no geral, eles são amarelos. A regra é essa. No geral, uma pessoa adoecida sem tratamento dentro de uma casa adoece todo mundo. É no geral, é o que acontece. Um casal junto no culto, ele está demonstrando muita coisa. Uma das coisas que está demonstrando é que nós estamos aqui santificando a nossa vida, nosso casamento, nossa família, os nossos negócios, as nossas finanças. E mais do que isso, nós temos comunhão espiritual. Uma outra questão muito importante, meus irmãos, e eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos sobre isso com muito amor, é o exemplo, é o testemunho para a família como um todo. A família, quando você e seu cônjuge saem de casa, vamos imaginar aqui um casal que sai de casa para o culto, e que nenhum dos filhos e ninguém mais da família está querendo ir no culto, ou não vai, ou deixou de ir, não vai mais. É um testemunho para quem está em casa, o pai e a mãe saírem juntos, e é um bom testemunho, é um excelente, é um precioso testemunho. O que a atitude está mostrando, o que a atitude está dizendo, mais do que falar, você tem que voltar para a igreja, você tem que ficar firme na igreja, você precisa permanecer na igreja, a palavra é menor do que a atitude, porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Os exemplos arrastam. Um casal deve estar junto. Nós entendemos a cabeça e a realidade dos adolescentes. Um adolescente, dependendo da situação, ele acha que é uma pagação de mico ficar sentado no culto perto do pai e da mãe, porque os outros vão pensar que ele é criancinha, que precisa ser tomado conta, que ele tem que ficar longe. Então nós damos aqui uma pausa e damos aqui aquele desconto. Sabe, está entendendo o que eu estou falando? Dá o desconto. O adolescente quiser sentar com o adolescente, a gente dá o desconto. Tudo bem, pode sentar. Se estiver sendo bênção, tudo bem. Agora, o ideal, meus irmãos, era até que a família cultuasse a Deus juntos. Todo mundo junto. Entregando dízimos juntos, cantando juntos, orando juntos. O domingo, que seja um domingo de comunhão com a sua família. Também, meus irmãos, comunhão com a igreja de Cristo. Nós precisamos muitíssimo da igreja de Cristo. Se não fosse assim, a Bíblia não diria, não abandonando a vossa congregação. É importante para nós a guarda, a santificação do domingo. Às vezes a pessoa deixa de ir no culto, e meus irmãos, olha, às vezes eu escuto umas coisas que são tão ilusórias, no papel elas estão tão certas, mas na prática dão tão erradas. Uma pessoa disse para mim, não vou no culto não, porque domingo assim eu separo para ler um livro. Irmão, não tem ninguém lendo livro, coisa nenhuma. Separo para fazer uma leitura, para ler um livro, para... Olha o livro aqui, irmãos, ó. A leitura do livro. Eu nunca tive coragem de mandar crente não ir no culto. Nunca. Quando começamos com essa coisa de 3 cultos aqui, primeiro passamos para 3 cultos, o irmão me perguntou, era comum alguém me perguntar, pastor, é para ir num culto só? Eu nunca virei para crente e disse, não vai num culto só. Nunca. Eu não tenho coragem de virar para um crente e falar que ele não deve ir na igreja. Não tenho coragem. Irmãos, na época da pandemia, nós tivemos uma situação excepcionalíssima. Os cultos eram transmitidos e ficavam aqui dentro do templo. Eu e os demais pastores e as ministras. Os irmãos acompanhavam pela internet. Às vezes eu vou pregar em alguma igreja, que até hoje não voltou direito da pandemia. Por quê? Porque aquela ênfase em você ficar de longe, assistindo por uma tela, irmãos, o encontro dos crentes é um encontro maravilhoso. O encontro dos crentes na adoração, no louvor, nas orações. Jesus disse assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Tem lugar que a gente vai que o que tem muito é demônio. Tem lugar que a gente vai que o que está sobrando são demônios. E as pessoas estão pulando de alegria por estarem ali no meio daquele ambiente endemoniado, satânico.
Quando nós nos reunimos em nome de Jesus, 2 ou 3, nós estamos no meio de um ambiente onde Jesus Cristo está. Onde Jesus está. A reunião dos crentes é abençoadora por causa da presença de Deus, por conta da celebração da nossa fé, porque quando celebramos juntos a nossa fé, ela reacende. Os antigos diziam que uma brasa fora da fogueira, ela tende a apagar. Mas você volta com a brasa, e a brasa acende. Nós nos reacendemos quando louvamos, quando oramos juntos, quando aprendemos juntos, quando ouvimos de novo coisas que já sabemos. Então, guarde o domingo para a comunhão com a igreja de Cristo. Cuidado com coisas boas que você tem para elas não se transformarem em ruins. Todos nós ouvimos a ilustração da família que comprou casa na praia e fez um culto de gratidão. E depois, cada domingo, o que agora aquela família que sempre estava na igreja passou a fazer, ia para a casa de praia. Aí ia para a casa de praia, na primeira vez voltou no sábado, na segunda vez voltou no domingo de tarde, depois ficou para voltar domingo de manhã. O fato é que com o passar dos anos aquela família não era mais o que foi. Não era mais. Existem coisas boas em nossas vidas, meus irmãos, que elas não são pecaminosas, mas preste atenção, elas são embaraço. Embaraço. Coisas que surgem, que são boas a princípio, mas depois elas passam a nos tirar, a nos impedir de outras coisas. Quantas vezes, irmãos, uma pessoa se muda para um lugar que ela considera melhor, e no final das contas, o fruto daquela mudança vai ser um fruto ruim? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes uma pessoa vai mudar para uma casa melhor, mas a sua família vai piorar? Por conta de um todo. O que aquilo está acrescentando e o que está tirando, o que está mudando. Então, esteja na igreja de Cristo para a evangelização por meio do culto público. Quando estamos num culto público, estamos testemunhando a nossa fé, o mundo vendo. Quando você sai com a sua Bíblia no domingo e vai para um culto e espera num ponto de ônibus com a Bíblia na mão, você está dizendo: eu sou um crente, eu cultuo a Deus, eu guardo o domingo, eu adoro ao Senhor, eu sou cristão, eu busco a Deus. Isso é um testemunho ao mundo. O mundo precisa do testemunho dos cristãos. O domingo como um dia para meditar. Irmãos, as nossas cabeças estão muito aceleradas. Nós estamos acelerados demais. Nós não estamos mais meditando. Enquanto a pessoa está com o telefone na mão, na frente da televisão, a televisão está passando uma programação, o telefone está dando outro tipo de informação, e a pessoa está com o controle da televisão na mão, mudando o canal ininterruptamente, porque cansa rápido do que está sendo dito, mudando o telefone constantemente, e a mente vai ficando frenética. Você não medita mais. Preste atenção, hoje é domingo, se você não tiver um tempinho hoje para fazer uma oração, para ter um momento de oração, e para ter um momento de leitura da Bíblia, provavelmente você não fará isso dia nenhum da semana. Dia nenhum. Se você não parar para meditar um pouco e colocar sua vida diante de Deus, o domingo serve para isso, irmãos, é uma parada. É uma parada para alinhar as coisas diante de Deus. O domingo, irmãos, segunda-feira devia ser o dia que a gente fosse mais crente. Porque segunda-feira os princípios e as decisões nossas estão frescas. Você passar um domingo na presença de Deus, você vai ver como a sua semana vai começar mais organizada. Você apresentar os seus desafios, orar, fazer seus propósitos. Senhor, eu preciso tratar desse assunto, preciso resolver essa questão, esse processo, preciso fazer esse exame, preciso tomar um remédio que eu não compro de jeito nenhum,
preciso ter uma conversa com alguém e eu estou adiando essa conversa, preciso pagar uma conta que eu tenho dinheiro e estou fingindo que não tenho, preciso tomar uma postura com isso ou aquilo. Senhor, eu quero apresentar isso tudo diante do Senhor em oração e pedir que o Senhor me dê força, me dê sabedoria, me dê condições, e eu vou amanhecer amanhã debaixo da tua bênção, e de domingo e de segunda-feira até sexta-feira, eu peço ao Senhor que dê prosperidade a isso, que dê desenvolvimento, que dê dinamismo, que o Senhor me dê as condições. Senhor, me orienta. Meditação, meus irmãos, na palavra de Deus. Ouça isso. Se você não dá conta de ler o Antigo Testamento em um dia, não tem problema nenhum. Ninguém dá conta. Aprenda qual é o seu ritmo. Aprenda qual é o seu ritmo. Separe um tempo. Separe um texto bíblico e vá lendo em sequência. O que você não entender não vai cair na prova. Fala com a pessoa que está do seu lado. O que você não entender não vai cair na prova. Isso. Então tranquilize. Não vai cair na prova. Não é para ficar apavorado. Fulano gerou Beltrano, Cicrano gerou Cicrano, gerando Beltrano. Não, você não tem que decorar aquele monte de nomes. Calma. Se você não entender por que aquilo está ali, não vai cair na prova agora não. Só que depois você vai ler algo que cai na prova todo dia. É o que você entende. Medita naquele texto ali e faça a pergunta: como eu posso aplicar isso à minha vida para eu obedecer? Para eu o quê? Para eu o quê? Para eu obedecer. Senhor, me dê condições de obedecer. Você meditou. O que isso pode trazer de mudanças para mim? Você meditou. Quando você ler um texto sobre a grandeza de Deus, descanse, curta a verdade da presença, da obra de Deus, da pessoa de Deus. Quando você ler um texto bíblico, que eu e você somos Davi, somos Sansão, somos Adão, Caim, somos Noé, somos Pedro, Paulo, somos Mateus, somos Levi, Mateus, a mesma pessoa, somos ali Timóteo, Tito, somos João. Quando você lê uma história da Bíblia, o que essa história me ensina sobre a natureza humana e a minha natureza, medite sobre aquilo. Hoje, quando você sair daqui, celebre esse domingo, que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo é o sustento da sua vida, o pão de cada dia que Ele dá, e que Ele estará guiando você. E lembre-se, Jesus Cristo é maior do que tudo, maior do que o sábado. Jesus é o nosso sábado, o nosso descanso. Se você está tendo dificuldade de vir à igreja, leve isso à presença de Deus. Leve isso à presença de Deus. E cuide deste assunto, para o bem da sua vida, para o bem da sua vida espiritual. Eu quero orar com você agora. Quem sabe você já há muito tempo nem vinha na igreja. E se você tem vindo à igreja constantemente, tem procurado guardar esse princípio, o princípio do estudo da palavra, da leitura, da meditação, do culto, da entrega das ofertas, da comunhão dos crentes, que Deus preserve isso na sua vida. Se você tem tido dificuldade, você vai se lembrar, as épocas da sua vida, que você menos foi à igreja por desânimo, ou por alguma contrariedade, outras áreas da sua vida foram sendo afetadas. Outras áreas.
Irmãos, até quando a igreja tem um pastor bem chato, o crente precisa ir na igreja. Porque às vezes um pastor chato é uma bênção para nós. Eu lá em casa, por exemplo, sou chato, irmãos. Eu falei com uma determinada mãe essa semana. Pois é. O seu caso é que você está incluída no grupo das chatas. Ela disse, como assim? Eu falei, isso mesmo. Aí, ó, chata, mãe chata. Ela falou, por quê? Enquanto ela estava me atendendo, ela notou que a filha ligou. E ela olhou para o telefone e disse assim, é minha filha, depois eu ligo de volta para ela. Eu disse, não pode atender. Estava sendo atendido no banco. Ela disse, não, eu ligo para ela depois. Eu falei, pode atender. Eu vou esperar, pode atender sua filha. Aí ela olhou para ver se tinha gente de olho nela, né? Pegou e atendeu. E ela falou assim, você já chegou no ponto? Aí ela disse, o Uber está vindo. Aí a mãe disse, põe a localização para mim e para sua avó. Liga para sua avó quando estiver no lugar tal que a sua avó vai te esperar no portão. Aí ela disse assim, e quando você chegar, manda mensagem que chegou. Aí ela desligou e ela começou a conversar outro assunto. Eu falei, aí, mãe chata. Mãe chata. Toda casa precisa de uma mãe chata. Toda casa precisa de um pai chato. Os filhos saem e diz o quê? Pode dormir. Pode dormir, que eu chego depois. Não, você vai chegar que horas? Pai chato. Não, na hora que eu chegar eu falo. Não, fala agora que horas que vai chegar. Chato. Irmãos, pastor é a mesma coisa. Nós precisamos de um chato. Um chato. Que fica com a plaquinha, não pise na grama. Entendeu? Você precisa voltar ao lugar onde tem uma plaquinha escrita, não pise na grama. Não ultrapasse, na dúvida não dá. O cara da plaquinha. O pastor é o cara da plaquinha. Não pise na grama. Sabe por quê? Porque ainda que saibamos intelectualmente, não pise na grama, de vez em quando, nós estamos pulando na grama. Aí tem que ter aquela figura lá, não pise na grama. E quando a gente vem no culto, nós vemos para muitas coisas que são agradáveis. Mas até aquelas que a gente acha desagradável, como a plaquinha, não pise na grama, até isso é uma bênção para nós. Guarde o domingo, não se afaste da igreja, da presença do Senhor. Aconteceu alguma situação, alguma coisa que lhe contrariou, que é muito comum as pessoas saírem da igreja porque alguém fez alguma coisa que contrariou. Você é uma pessoa madura, você permanece, porque permanecendo é que vem a vitória. Se você não permanecer, os efeitos da não permanência também serão colhidos. Vamos ficar em pé agora. Nós já vamos orar. Mas eu gostaria de fazer um convite a você fazer um propósito. Como é que você vai gastar o restante do dia de hoje? Você pode rasgar o restante do dia de hoje. Eu quero que você defina no seu coração umas 2, 3 coisas boas para a sua vida espiritual, para a sua saúde, que você vai fazer hoje. Sua saúde física, emocional e espiritual. Quem sabe você vai fazer um propósito aí agora, de separar meia hora para a leitura da Bíblia e para a oração. Meia horinha. Quem sabe você vai colocar no seu coração, você estava pensando em hoje não vir em culto nenhum mais, você vai
colocar no seu coração voltar para um outro culto hoje. Porque você mesmo conclui que voltar para um outro culto hoje é mais proveitoso do que ver um jogo, do que uma outra coisa, do que ficar em casa arrumando confusão. Porque o meu pai tem um versículo na Bíblia dele que ele mesmo escreveu, que crente, quando fica em casa para descansar, acaba arrumando confusão. Irmão, se tem uma coisa que eu tenho visto ser verdadeira, é isso. Crente fica em casa para descansar e arranja uma canseira. Às vezes uma discussão que você tem dentro de casa te desgasta mais do que 7 dias de serviço pesado. Alinhe seu coração aí, o que você vai fazer hoje? Como é que você vai gastar o horário do seu almoço? Você quer tirar um cochilo? Você tira um cochilo. Você vai fazer o que com o restante do dia? Faça uns 3 propósitos, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, dando sabedoria, dando discernimento, entendimento espiritual. Senhor, remova as amarras. E nós agora, Senhor Deus, pedimos que os nossos domingos sejam domingos, Senhor Deus, que celebrem a ressurreição de Jesus. Domingos, Senhor Deus, que celebrem o Teu sustento sobre nós, a comunhão com os crentes, a comunhão com a família, a busca por direção e o desfrutar, Senhor Deus, da gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Nós pedimos que o Senhor enche os domingos de louvor, de adoração, de gratidão, de entrega, de consagração, de santificação. Senhor, se alguém está vivendo domingos muito poluídos, nós pedimos, Senhor Deus, uma purificação, uma santificação dos domingos, e sejam domingos cheios da Tua presença. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.